Agora, depende muito, como eu falei para vocês, do entrevistador, se ele tem interesse no caso, se ele quer buscar mais informação, se ele quer entender melhor, ou se ele vai aprovar de primeira, se ele não vai aprovar. Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Gente, muito prazer, Francisco Coutinho aqui falando, você está no canal da Coach Vistos. No assunto de hoje eu quero conversar com você a respeito do solicitante de visto, aquela pessoa que tem intenção de tirar um visto, mas ela tem certos receios na questão do nome. Nome no SPC, nome no Serasa, isso atrapalha a tentativa do visto americano? Bom, é sobre esse assunto que eu quero falar com você. Mas antes de mais nada, por gentileza, nos ajudem. Deixem um like nesse vídeo, compartilhem. De repente a gente pode até alcançar outras pessoas que têm a mesma dúvida que você. E também não esqueça, se ainda não é inscrito em nosso canal, você pode estar se inscrevendo agora mesmo, porque todo o conteúdo que a gente subir aqui no canal da Coach, você será notificado e assim poderá nos acompanhar. Tudo bem? Então, gente, essa questão é uma questão muito delicada do que a gente vai falar aqui. Pessoas que têm o nome sujo no SPC ou no Serasa não atrapalha no momento de tirar o visto. Tá? Eu vou entregar logo aqui no começo porque eu não vou ficar enrolando muito, mas o que eu tenho para te passar sobre isso é muito importante. Então fica no vídeo até o final para que você possa, no caso, entender o que a gente tem para te passar. Por que que isso não atrapalha? Porque assim, quando a pessoa vai para os Estados Unidos, se ela chega lá nos Estados Unidos e quer comprar alguma coisa, por exemplo, ela vai usar o documento universal que ela tem, que é o passaporte. Com esse documento você consegue abrir conta em banco, comprar carro, alugar casa e fazer outros tipos de coisas. Tá? Então, se você aqui no Brasil, por exemplo, tem um nome sujo pelo SPC ou Serasa, isso não vai te atrapalhar. Porque nos Estados Unidos, a linha de crédito que é analisada é diferente, você está em outro país. Então, tipo assim, se aqui no Brasil você tem dívidas, isso, né, não vai constar no banco de dados, por exemplo, dos bancos americanos. Ah, mas eles podem fazer uma busca? Acredito que podem, apesar de que tem muitas coisas, como por exemplo conta bancária, é algo que é restrito, né, e é sigilo bancário e não é quebrado. Então tem muita coisa ali que de repente eles podem realmente não ter acesso. E isso também que eu estou falando para você é com base em clientes e amigos que já moram nos Estados Unidos há muito tempo e que têm propriedade para falar isso que eu estou repassando para você. Tá? Isso eu estou falando com relação... você tem um nome sujo aqui no Brasil com relação a SPC ou Serasa, que no caso a gente está falando de crédito, tá? Ser comparado ao seu crédito nos Estados Unidos, que é construído, ele é feito, digamos assim, ele é criado do zero. Então, não impacta na questão de você poder abrir alguma conta ou comprar alguma coisa nos Estados Unidos. Mas para efeito de entrevista na seção consular, isso também não atrapalha, não impacta diretamente em uma recusa do visto, em um resultado negativo, digamos assim. Porque muitas vezes, quando a pessoa vai na entrevista, dependendo do entrevistador, ele pode te pedir documento, extrato bancário ou imposto de renda para verificar como que está a tua situação ou não, tá? E como muitas pessoas sabem, a questão do crédito para você fazer uma busca sobre nome sujo ou não, basta que você efetue um pagamento ali, por exemplo, em algum órgão que possa te fornecer esse dado e você vai saber. Na seção consular, acredita-se que esse passe é livre para eles. Ou, de repente, eles podem ter acesso a isso por meio de pagamento mesmo. Tipo, como se a seção consular fosse vinculada à linha de crédito do SPC e Serasa. Então, a gente não está aqui dizendo que eles não fazem essa busca, não é isso que a gente está falando. A gente está informando que, com base
no histórico de muitos clientes que já passaram aqui na Coach Vistos, que inclusive estavam com nomes negativados, realmente não sofreram impacto algum com relação a essa questão de SPC ou Serasa, tá? Então, em resumo, a pessoa que quer tentar um visto americano e ela tem um nome sujo nos órgãos de crédito, não atrapalha, não impacta em um resultado, conforme foi dito anteriormente nesse vídeo. Agora, falando de um outro tópico que também é referente a essa questão de você ter um certo bloqueio no seu nome para tentar um visto americano, a gente vai falar a respeito de pessoas que estão respondendo por crime na justiça. Bom, aí o rumo da conversa já é outro, mas como a gente está falando a respeito de restrição de nome, vamos incluir esse assunto que restringe o nome da pessoa se for comparado a um resultado para o visto americano, tá? Então vamos lá. Se a pessoa está respondendo por algum crime na justiça, sim, é bem provável que se o consulado fizer aquela busca do nada consta, eles podem ver, né, e entender que você está respondendo por algum crime aqui no Brasil. Muitas vezes, dependendo do entrevistador, dependendo do momento ali, né, daquela pessoa que está te entrevistando, ela pode te pedir algum documento que comprove que esse processo ele está em andamento ou ele está absolvido. Vai depender muito do analista dos teus documentos. Vai depender muito ali do que o entrevistador entende, do que ele está entendendo a respeito da sua situação. Eu vou contar um caso inusitado que aconteceu aqui, recentemente, já agora, nesse mês de junho, um casal de clientes da gente aplicaram para o visto americano, né? E o visto americano lá na hora foi aprovado, deram como aprovado, inclusive os passaportes eles ficaram retidos, que é para poder colocar o visto, etc, beleza? Só que aí depois de uns 10 dias, 15 dias, a seção consular passou um e-mail informando que esses vistos teriam sido recusados. Ou seja, eles voltaram atrás na decisão. E aí, a gente, se foi falado que foi recusado, a gente ainda deu um tempinho, mas o status continuou o mesmo como recusado. E então esse cliente ele resolveu refazer tudo de novo para que ele pudesse voltar ao consulado e ter uma explicação melhor, mais ampla do que pode ter acontecido pela seção consular. Só que aí, o que aconteceu, gente? A seção consular voltou atrás pela segunda vez e aprovou novamente. Só que, por que esse fato ocorreu? Tipo, por que foi esse processo ele foi parar em questão administrativa? Porque esse cliente, ele teve um processo absorvido no passado, há muitos anos atrás. Então, a seção consular queria ter certeza de que estava tudo ok, estava tudo limpo com ele. Inclusive, até pediram documentos em anexo que pudesse comprovar essa realidade atual. Isso foi enviado e foi por conta disso que a seção consular voltou atrás e resolveu aprovar novamente. Só que antes desse fato acontecer, a gente já havia criado uma defesa dentro do formulário DS-160 e essa defesa foi enviada ao sistema. Certamente eles fizeram a leitura e acabaram juntando uma coisa com a outra e decidiram pela segunda vez voltar atrás e conceder a aprovação desses vistos americanos. Então, fatos como esses e outros podem acontecer porque a pessoa que está na entrevista, dois fatores que podem ser analisados a respeito da vida dela são dois fatores de extrema importância, que é o teu crédito aqui com o Brasil
E se o teu nome está limpo com relação à Justiça do Brasil, tá? É como se fosse uma espécie de busca para verificar se nada consta. É como um emprego, né? Entrevista de emprego. Muitas empresas elas fazem uma busca sobre aquele candidato que está na entrevista para ver se é uma pessoa de boa índole, etc, etc. Então, na seção consular, isso não é diferente. Agora, depende muito, como eu falei para vocês, do entrevistador. Se ele tem interesse no caso, se ele quer buscar mais informação, se ele quer entender melhor, ou se ele vai aprovar de primeira, se ele não vai aprovar. Isso depende muito. Eu costumo dizer sempre para os meus clientes, visto americano é muito relativo, independentemente do perfil do solicitante. Em resumo, se você teve algum tipo de problema como esse, e você está encucado com isso, achando que foi esse o motivo da tua recusa, entra em contato com a gente, que a gente marca uma consulta, uma chamada, e a gente analisa o caso e te dá um feedback do que pode ter acontecido. Todos os nossos contatos estão aqui abaixo desse vídeo e a gente pode estar te ajudando com casos parecidos. Tudo bem? Bom, pessoal, Francisco Coutinho aqui falando, agradeço muito, por você estar aqui conosco. Não esquece, deixa um like nesse vídeo, compartilha e se inscreva em nosso canal para que você possa sempre estar recebendo conteúdo como esse. Tudo bem? Até uma próxima oportunidade. Um abraço.